irmãos, muito boa noite. Estamos começando aí mais um programa, o Clube dos Bolinhas. Esse programa aí, o programa dos irmãos do PH, União Presbiteriana de Homens. O programa de hoje nós iremos tratar sobre as parábolas, as 4 parábolas vistas em Mateus capítulo 24 e 25, tendo o tema Parábolas, um presságio da pandemia. Estou aqui com o nosso comentarista e presidente da UPH, irmão Marco. Boa noite para toda a amada igreja, boa noite Igreja Ebenezer e a todos os nossos irmãos da UPH. Que Deus abençoe, vamos nessa! É isso aí, irmão Marco, e essa empolgação mesmo que nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja na frente desse trabalho. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste momento para nós estarmos entregando tudo em Tuas mãos, Senhor. Sim. Essa programação, Senhor, todo este programa está nas Tuas mãos, Senhor. Sim. Que nós venhamos estar demonstrando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quis nos ensinar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quis nos mostrar. Amém. Que nós venhamos estar com essa prudência, essa vigilância e também, Senhor, que nós venhamos estar empenhados em tentar aprender mais do Senhor. Venha estar abençoando essa programação e a todos os irmãos a qual estão assistindo esse programa. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Mas vamos agora com um dos nossos louvores, o louvor moto do PH. Então vamos acompanhar agora. Se liga conosco que nós já vamos começar o nosso programa. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Este é o grande modo das nossas UPHs. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Este é o grande modo das nossas UPHs. Este é o grande modo das nossas UPHs.
estamos voltando para a nossa programação depois desse comercial maravilhoso. E nós estaremos agora falando sobre as parábolas que foram descritas em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Essas 4 grandes parábolas aí que dão aí esse vislumbre do que é em os últimos tempos, como seriam os últimos tempos e até mesmo sobre a volta do nosso Senhor, ainda mais em momentos como esse no qual estamos enfrentando durante essa pandemia, durante essa quarentena. Sendo assim, vamos iniciar o nosso bloco conversando um pouco aqui com o nosso comentarista, irmão Marco, sobre como seria essas parábolas, o que essas parábolas estão nos trazendo. Irmão Marco, o que são essas parábolas? Para nós entendermos as parábolas de Mateus, o capítulo 24 e o capítulo 25, nós sabemos que nós temos lá no finalzinho do capítulo 24, o início das 4 parábolas que nos fala de nós estarmos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é importante para nós termos um entendimento sobre as 4 parábolas, nós temos um entendimento da estrutura dos escritos de Mateus capítulo 24 e o capítulo 25. Nós sabemos que no capítulo 24 se inicia, Jesus sai do templo e os discípulos estão ali admirados com a estrutura daquele monumental templo. É o templo que foi construído por Salomão. Depois ali houve uma outra reconstrução no momento de Zorobabel. Aí temos Esdra, nós temos ali Neemias, nós temos o povo reconstruindo o templo, e depois nós temos ali Herodes fazendo a reconstrução ou ornamentando aquele suntuoso templo de Deus. E nós vemos que os discípulos estavam ali admirados, vendo a estrutura do templo, ao ponto deles dizerem para Jesus: vocês viram que templo suntuoso, que templo glorioso é este? Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, eis que tudo vai ser derribado. Aí Jesus sai do templo, segue para o Monte da Oliveira, ele se assenta, mas ele não percebe que os discípulos ficaram atônitos, ficaram preocupados, ao ponto de dizer para Jesus: Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus vai nos falar uma estrutura de Mateus capítulo 24, de 5 partes do sermão escatológico. O primeiro é a destruição do templo. No ano 70, houve uma rebelião judaica contra Roma. Aí, naquela época, nós tínhamos lá um imperador chamado Vespasiano, e ele tinha um filho chamado Tito, aonde ele foi e pediu para que o seu filho Tito, o seu grande general, fosse para Jerusalém para apaziguar aquela rebelião. Mas nós sabemos que ele ficou por 3 anos sitiando Jerusalém, até que depois de 3 anos ele foi e destruiu Jerusalém e destruiu o templo, ao ponto de ficar pedra sobre pedra. Hoje nós temos, é interessante, como marco da história, ali em Jerusalém, o Muro das Lamentações. Então nós vemos uma outra coisa importante que nós vemos na estrutura do sermão de Mateus capítulo 24, é o princípio de dores. Jesus fala dos princípios de dores. E o que é o princípio de dores? O princípio de dores é como uma mulher grávida, quando ela começa a sentir as suas contrações, ao ponto, cada segundo vai aumentando as suas contrações. Então ali nós temos um princípio de dores até o ponto dela ter aquela criança.
O que são os princípios de dores? Princípios de dores é o que Jesus falou, que nos últimos dias haveria terremoto em vários lugares, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, uma grande apostasia, né? Então tudo isso, pestilência, haveria muita pestilência, muitas doenças, né? Então isso é um princípio de dores. E aí Jesus está estruturando o Mateus capítulo 24, dizendo que haveria também uma grande tribulação, a qual nunca se houve tribulação como naqueles dias, que tanto houve no ano 70 uma tribulação para o povo de Israel, o povo judeu, como também nos fins dos tempos haverá uma grande tribulação. Depois Jesus fala da sua volta, né? Que depois da grande tribulação aparecerá no céu um sinal, o sinal do Filho de Deus, vindo sobre as nuvens, e todo olho verá vir o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois segue-se a última parte desse sermão escatológico, que é o julgamento das nações, o juízo sobre todas as nações. Então agora, tendo esse pano de fundo de Mateus capítulo 24, aí nós podemos ter um vislumbre dessas 4 parábolas, que ela tem uma única mensagem: nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Qual é a primeira parábola? A primeira parábola é a parábola do servo fiel e prudente, e o servo infiel e imprudente. Lá no livro de Mateus capítulo 24, onde começa essa primeira parábola, lá no finalzinho, ele fala o seguinte, que o Senhor deu para o servo fiel, para que ele cuidasse das pessoas, e ele deu que ele fosse um dispenseiro, que ele desse o alimento para os seus conservos. Mas é que é interessante que nessa parábola, a parábola do servo fiel e o servo infiel, é que o servo, ele diz assim, o meu Senhor tarda em vir, ele vai demorar para vir. E ele começa a bater nos seus conservos e a embriagar-se e a gastar todo o dinheiro, toda a dispensa do Senhor, que era para ele cuidar das pessoas, ele começa a gastar com os ébrios, começa a gastar com bebida, com prostituição, e de repente o Senhor dele volta e pega ele despercebido, e a Bíblia diz que lança ele nas trevas exteriores, onde haverá ranger de dente. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parábola, Vinícius, e você aí do PH, os nossos irmãos que estão na live, a segunda parábola nada mais é do que aquela grande parábola que nós conhecemos, que é a parábola das 10 virgens. São 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, ou nersa, em alguma tradução, nersa. As 5 prudente, ela tem as suas lâmpadas acesas, mas ela leva também consigo uma vasilha de azeite. Vai que o Senhor tarda em vir, ela tem ali, está preparada. Mas a imprudente, as virgens imprudentes, o que ela faz? Ela só leva o que está ali nas suas lamparinas. E a Bíblia Sagrada nos fala que tardou o esposo. O esposo tardou. Todas elas tosquenejaram. Todas elas adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. E elas acordaram e as nersas disseram para as prudentes, dá-nos um pouco do seu azeite para que nós também podemos ir ao encontro do noivo. E as prudentes dizem, não, se nós dermos para você, vai nos faltar a nós. Vai antes a quem você comprou e compra também para você, para que não nos falte a nós e a vocês. E elas foram comprar.
E as prudentes, as virgens prudentes, aquelas 5 que estavam esperando o seu Senhor, entrou para as bodas do noivo, as bodas do cordeiro, e fechou-se a porta. E aí o que aconteceu? As imprudentes, as virgens imprudentes, as virgens nessa, depois que foram comprar, foram até as bodas, e as portas estavam fechadas, e elas bateram na porta, e o Senhor falou: eu não vos conheço. E aí ela fala assim, ó, e elas foram lançadas nas trevas exteriores, aonde haverá ranger de dente. E a terceira parábola é também uma parábola muito conhecida, que são as parábolas do talento. Dos talentos. O Senhor confiou no seu servo os seus talentos. E o talento era muito dinheiro. A um ele deu 5 talentos. 5 talentos para um. E a Bíblia Sagrada nos fala que após pegar os 5 talentos, de imediatamente ele saiu a negociar. E conseguiu, sabe quanto, Vinícius? Sabe quantos, irmãos? Mais 5 talentos para o Senhor. E aí, e o Senhor também deu para mais um, 2, mais um servo fiel, mais 2 talentos. E a Bíblia Sagrada nos fala que ele, recebendo aquele 2, imediatamente saiu a negociar, e negociou, sabe quanto, Vinícius? Sabe quanto, igreja Ebenezer, irmãos que estão na live aí, os irmãos da UPH, ele conseguiu negociar mais 2 talentos, e o Senhor também deu um só para um outro servo. E aí ele conseguiu 2? Ele não conseguiu 2 nem 5, ele diz assim, ó, eu sei, ele conhecia o Senhor, mas ele conhecia, Vinícius, irmão, só o lado da ira do Senhor. Eu sei que o meu Senhor é um homem duro, é homem que planta colhe aonde não plantou e semeia aonde não espalhasse. E o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele abre uma cova e enterra o talento, ele enterra o talento. E o que aconteceu? O Senhor, passado muitos tempos, o Senhor voltou e foi requerer de cada um deles o seu talento. Chamou o primeiro que dera 5, e ele diz assim, olha, o Senhor me deu 5, meu Senhor. E aqui está os 5 que eu granjeei, que eu recadei. Ele falou assim, pois servo bom e fiel, como você fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Chamou aquele que dera 2 e disse assim, ó, quando eu te dei 2, quanto você granjeou? Ele disse assim, olha, o Senhor me deu 2 e eu granjeei mais 2. Falou, bom servo fiel, como eu te dei 2 e tu me granjeaste mais 2, entra no gozo do seu Senhor. Aí chamou aquele que te dera só 1. Ele foi, desenterrou o talento e diz assim, ó, tu me deste 1 e eu estou te devolvendo o que tu me deste. Falou, servo infiel e negligente. Por que então você não deu para os banqueiros? Pelo menos no banco criaria juro do meu dinheiro. Mas porque você foi infiel a mim, pegou aquele talento e deu para o que tinha granjeado 5. E falou, e ainda disse assim, ó, quem tem será dado, mas quem não tem, até o que tem, Vinícius, será tirado. E esse servo infiel foi jogado nas trevas exteriores, aonde haverá ranger de dente. E a última parábola que compõe, né, o Mateus capítulo 24 e 25, é a parábola do juízo final, a parábola do julgamento, aonde o Senhor vai pegar as ovelhas e vai colocar a sua direita, e vai pegar o cabrito, em algumas traduções fala bode, e vai colocar a sua esquerda. E o Senhor vai dizer para as ovelhas que estão à sua direita, entra no gozo do seu Senhor, porque vocês foram fiéis. Porque quando eu estava com fome, vocês me deram o que comer. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com sede, vocês me deram o que beber. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Ela falou, mas Senhor,
quando é que nós fizemos isso? Olha que coisa interessante, igreja do Senhor, o PH. Elas não sabiam que elas tinham feito isso. Mas quando nós fizemos isso, aí o Senhor vai dizer para elas assim, ó, quando vocês fizerem a um dos meus pequenininhos, a mim vocês fizeram. Eu estava nu, vocês me deram o que comer. Eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com fome, vocês foram lá e me deram o que comer. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Então elas fizeram a vida inteira cuidando dos necessitados, cuidando do pobre, o mais necessitado. Quando vocês fizeram a esses pequenininhos, a mim vocês fizeram. E vai dizer aos bodes ou aos cabritos que estão à sua esquerda, eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava com sede e vocês não me deram água. Eu estava com fome e vocês não me deram o que comer. Eu estava preso e não fosse me visitar. Mas quando nós fizemos isso? Quando nós fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer a um dos pequenininhos, a um dos meus pequenininhos, a mim vocês deixaram de fazer. Então, essas 4 parábolas, ela é muito importante para o nosso entendimento, o que fazer enquanto Jesus não volta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu tô aqui nem com uma pulga atrás da orelha, eu já tô, acho que com um círculo inteiro de pulgas e tá caindo o tempo todo aqui, mas a gente vai sanar um pouco dessas dúvidas aí no nosso próximo bloco. Então acompanhe aí conosco e vamos aí para recadinhos do coração. Olá, meus irmãos, voltando aí à nossa programação, nós estamos voltando para o Clube dos Bolinhas, parábolas, um presságio da pandemia. Nós já vimos um pouco aí sobre as 4 parábolas, mas ainda há muitas dúvidas sobre elas. Então vamos tentar aí entender qual é a mensagem principal sobre essas parábolas, porque tem que ter uma mensagem por trás de tudo isso, né? Não é bem isso que ele estava mostrando ali. Ele não está querendo falar sobre dinheiro ou falar sobre ovelha e bode, né? Não, eu acho que tem uma mensagem ali, a principal, uma mensagem central dentro de tudo isso. Então, irmão Marco, o que Jesus, afinal de contas, está tentando nos mostrar dentro dessas parábolas? Amém. O que é importante, irmãos, o que é importante, igreja do Senhor, irmão do PH, é que as parábolas de Jesus, ela tem, não só as parábolas de Jesus, as parábolas da Bíblia, ela tem uma mensagem. O que é importante nós entendermos que as parábolas têm uma mensagem principal.
Essa mensagem principal, ela é um enredo de todas as parábolas. Ela tem uma mensagem principal, mas ela é estruturada ou ornamentada com as coisas secundárias. Às vezes, eu acho interessante que às vezes, antes de falar de as 4 parábolas, às vezes nós ficamos estudando as coisas secundárias de cada parábola. Ficamos ali estudando a cada, por exemplo, a parábola do servo fiel e infiel. Ele deu para o seu fiel cuidar dos seus conservos, pegar os seus bens e cuidar dos seus conservos. E aí a gente fica falando assim, mas então isso aí está falando do pastor. O pastor é que deve cuidar dos seus conservos. Mas essa não é o foco dessa parábola. A mensagem principal, a mensagem principal dessa parábola é o seguinte: Deus deu uma responsabilidade para cada um de nós. Deus deu uma responsabilidade para cada um de nós. Tanto eu como o Vinícius, você da UPH, nós temos uma responsabilidade de cuidar dos nossos conservos, ou cuidar de cada um. Mas o problema é que aquele servo infiel, o servo infiel imprudente, diz assim, o meu Senhor vai demorar a vir. Ele vai demorar, não vai vir agora não. O que ele fez? Ele começou a maltratar, bater nos seus conservos. Nós podemos ter um entendimento, bater com pancada, mas podemos ter um entendimento de bater com palavra, com agressão, maltratando. Existe na nossa igreja pessoas simples. E às vezes nós, com nossas palavras, nós maltratamos. E ainda por cima começou a se embriagar com o zero. Pode ser. O que é se embriagar? Embriagar com os prazeres do mundo. Embriagar com as coisas do mundo. Então, meu Senhor vai demorar para vir. E o que aconteceu? Não percebeu. E o Senhor veio. É importante. O Senhor veio, o que fez? Antes de nós entrarmos num outro assunto importante. O Senhor veio e pegou desprevenido. E aí, o que ele tinha apresentado? Maltratando o seu servo, batendo no seu servo e também gastando os bens do Senhor com os prazeres do mundo. E o Senhor veio o que com ele? Pegou o servo fiel e conduziu às mansões celestiais. E o servo infiel foi jogado às trevas exteriores, aonde haverá o ranger de dente. Então, o que eu posso aprender dessa parábola? O que eu devo fazer enquanto Jesus não vem? Eu devo fazer é cuidar. Primeira coisa, todas as 4 mensagens, todas essas 4 parábolas, têm uma única mensagem principal. É estarmos preparados para a vinda do Senhor. Isso é indiscutível. Porque todas elas têm um servo fiel e um infiel. Tem o servo prudente e o servo imprudente. O servo prudente é aquele que está preparado. Ele sabe, não importa se o Senhor vai demorar ou não. Então a primeira parábola tem a mensagem da demora. O Senhor vai demorar. Mas antes de nós falarmos da segunda parábola, a sua importância, lembra que em Mateus capítulo 24, versículo 31, Jesus, após ele falar da sua volta, que ele vai vir, no versículo 29, Jesus vai falar da sua volta. Que ele vai vir nas nuvens com grande poder e grande glória com os seus anjos. Aí no versículo 31, Vinícius, irmão dos PH, o que ele fala? Ele fala assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão 2 moendo na moinha, um será levado, o outro será deixado.
E aí ele fala assim, ó, nem o Filho do Homem sabe o dia, nem os anjos sabem o dia e a hora que há de vir o vosso Senhor. Aí é interessante que ele fala assim, Vinícius, é como um pai de família. Se ele soubesse a hora que o ladrão viria entrar na sua casa, ele ficaria de prontidão com uma cartucheira, para só quando o ladrão chegasse, pá, no ladrão. Mas nós não sabemos o dia que o ladrão vem. Olha que coisa interessante. Como você não sabe o dia e nem a hora, você deve ficar como, Vinícius? Vigilante, prudente, né? Então vamos para a segunda parábola. A segunda parábola é coisa interessante, porque a mensagem da segunda, se a primeira parábola, o meu Senhor vai tardar em vir, então eu vou fazer o quê? Eu vou bater nos meus conservos e também vou deixar de alimentar os meus irmãos. A segunda parábola, ela é o seguinte, as que estavam preparadas, ela falou assim, pode ser que o meu Senhor tarda em vir. E o que eu vou fazer? Eu vou levar reserva. Eu tenho esse aqui, ó, o Oscar de 2020. Ele estava com a lâmpada, as 5 virgens estavam com a lâmpada acesa e com uma botija já com seu azeite. Se faltasse aqui, ela colocava na lamparina, ela colocava mais azeite. Mas aí o que aconteceu? A palavra de Deus fala que tardou o esposo. E o que eu faço? Tardou o esposo. As 10 dormiram. As 10 toscanejaram, quer dizer, roncaram dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Todas elas, as 10 se levantaram. Porém, a que estavam a prudente, levaram a lamparina e levaram o azeite consigo. Levaram o azeite e foi ao encontro do seu Senhor. Mas a imprudente começou, acende, apaga, acende. Sabe quando a lamparina está acabando o azeite? Quando você está acabando o seu azeite, aí foi se apagando, foi apagando. E ela falou, pegou a palavra prudente, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque já está acabando o nosso azeite. Olha a prudente, a fiel e prudente. Não, Vinícius, porque senão vai faltar a nós e a vós. Vai antes a quem vendeu para vocês e compra dele. Saindo, as 5 prudentes entrou para as boldas do seu Senhor e lá desfrutaram das benéficas, das bem-aventuradas bênçãos do Senhor. E as imprudentes foram comprar. Quando chegou, o que estava acontecendo? A porta estava fechada. Mas qual é a mensagem? Aí nós ficamos numa coisa secundária. Está falando do arrebatamento. 5 vai subir e 5 vai ficar. Não é esse o foco dessa mensagem. Qual é o foco da segunda mensagem? O que eu devo fazer enquanto Jesus não vem? Encher a minha botecha. Encher a minha lamparina. E a coisa interessante, aí a pessoa fica falando que a lamparina é o Espírito Santo, que a lamparina é isso e aquilo. Nada. O que eu posso entender nesse contexto aqui é o conhecimento. A lamparina é nós estarmos, a lamparina é a prudência. A lamparina é a prudência, porque é ela que abre o caminho para nós passarmos. E o azeite, e o que eu poderia simbolizar o azeite aqui? A sabedoria, o conhecimento. Quanto mais se conhece o Senhor, mais nós ficamos despreocupados. Não importa se Jesus vai vir hoje, ou vai vir amanhã, ou vai demorar. Nós temos que estar com a nossa lamparina cheia e temos o azeite. O Senhor, o que é a mensagem da segunda parábola? Talvez as imprudentes, ele vai voltar agora. Eu sei que eu já estou tardando nessa daí, mas tem uma igreja, a igreja de Tessalonicense. Paulo teve um problema muito sério pela igreja Tessalonicense, porque Paulo pregou que Jesus ia vir buscar a igreja.
E havia uma conversa lá na igreja de Tessalonicense que Jesus já veio, Vinícius. Se Jesus já veio, aqueles que ficaram perderam o arrebatamento. E agora o que faz? Aí o que faz? O apóstolo Paulo falou, não. E é tão interessante que eles pararam de trabalhar. Muitos pararam de trabalhar, muitos pararam com os afazeres de casa, porque ficaram só na expectativa que Jesus veio. Jesus já veio, Jesus vai vir, e pararam. E o apóstolo Paulo falou assim, aquele que não trabalha não deve comer. Então o apóstolo Paulo pregou acerca do arrebatamento, que o arrebatamento não será assim. É claro que nós devemos estar preparados. Preparado, não importa se Jesus vai vir lá na frente ou se Jesus já vai vir hoje. O que importa é nós ficarmos preparados. A terceira parábola, que é uma coisa interessante na terceira parábola, que é a parábola dos talentos. O que eu poderia entender das parábolas dos talentos? Eu tenho um entendimento que a parábola do talento, a gente fica falando, qual é o seu talento? Falando de talento. Nessa parábola, talento aqui é dinheiro. Porque Jesus fala para aquele que ele deu um. Por que você não deu o meu dinheiro para os banqueiros? Para que ele pudesse multiplicar os meus bens. Mas eu tenho aqui, qual é a mensagem central da parábola dos talentos? Primeiro que talento aqui eu tenho como conhecimento. Nós recebemos algo, o Evangelho. Recebemos o conhecimento de Jesus. Nós temos que fazer o que com esse conhecimento? Nós temos que fazer o que com esse Evangelho? Nós temos que fazer o que com isso que nós recebemos na nossa salvação? Passar para os outros. Passar para os outros. O que recebeu 5 bênçãos, o talento do Senhor, coisas preciosas do Evangelho. Ele foi, granjeou mais 5. Ele foi ganhar almas, foi ganhar vidas. Foi levar o Evangelho para as pessoas. Recebeu 2, o que ele fez? Ganhou mais 2, ganhou mais 2 vidas para o Senhor. Mas o que receberá um? O negligente? O que nós devemos fazer enquanto Jesus não vem? É enterrar o nosso talento? Eu recebi a salvação, eu recebi o Evangelho, não quero nem saber de mais ninguém, que se dane as pessoas. Não, a mensagem principal também da terceira parábola é cuidar das pessoas, dar o teu talento, o seu conhecimento de Jesus, o seu conhecimento do Evangelho para as pessoas. Por que eu estou dizendo isso, Vinícius? Porque a quarta parábola, que é a parábola do julgamento, aonde vai ser colocado as ovelhas à direita e os cabritos ou os bodes à esquerda. E é interessante que elas estão ali, num julgamento, aí Jesus fala assim para as ovelhas, vem, entra no gozo do seu Senhor, porque quando eu estava com frio, vocês me deram cobertor. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber água, mataram a minha sede. Quando eu estava com fome, vocês me deram o que comer. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava tribulado, vocês deram os seus conselhos. Quando eu estava com síndrome de pânico, você foi lá me ajudar. Quando eu estava com depressão, você cuidou de mim. Aí elas vão dizer assim, mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? E é interessante que essas 4 parábolas que falam o que fazer enquanto Jesus não vem, porque você podia dizer assim, então nós temos que cuidar das pessoas para ganhar a salvação. Pode ser você, meu irmão da UPH, você que estão ali na live, vocês aí podem dizer assim, então a salvação é pelas obras. Não, elas não sabiam. As ovelhas não sabiam que o que elas fizeram foi para Cristo. Elas estavam cuidando dos pequenininhos. Porque o fruto do Espírito, o dom espiritual, ele é uma coisa tão interessante, porque o fruto do Espírito é o seguinte, você faz movido pelo Senhor.
E a obra da carne, as boas obras, é movida por status. Então, quer dizer, se foram levados à direita, as ovelhas que estavam à direita, quando o Senhor falou assim, ó, porque vocês fizeram isso, aquilo, aquilo lá, falou, mas quando nós fizemos isso? Eu não te dei água, Senhor. Eu nunca te vesti, Senhor. Eu nunca fui te ver na prisão. Quando você estava com frio, meu Senhor, eu nunca te vesti. Quando vocês fizeram a um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Então nós vemos que coisa maravilhosa, né? O que fazer enquanto Jesus não vem? Estar preparado, cuidar das pessoas, independente se é da igreja ou lá de fora, cuidar das pessoas, ser um dispenseiro do Senhor, pegar os dons, as dádivas, os talentos do Senhor e distribuir para as pessoas, para que naquele dia, quando o Senhor repartir uma direita, outra à esquerda, você pode dizer, o Senhor vai falar para você, seja bem-vindo do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Amém. Já estamos aí quase terminando o nosso programa, mas ainda temos aí muitas perguntas que mandaram para nós e nós estaremos aqui sanando essas perguntas. Mas antes dessas perguntas, estou recebendo aqui que tem algumas notícias e algumas notícias meio sérias, então vamos para as notícias e logo voltamos aí para o nosso bloco de perguntas. Até mais! Plantão UPH informa. Após morte de um homem negro em Minnesota, Estados Unidos, em uma ação policial, o que gerou uma onda de indignação por todo o mundo, alguns líderes religiosos passaram a se manifestar, como o pastor John Bevere, ao dizer que tem admiração pelos bons policiais, mas este caso deve ser tratado pelas autoridades de Minnesota como homicídio culposo e assassinato. Já a pastora Sherry Brady, da Potter's House Church, em Dallas, disse em uma transmissão ao vivo pelo Facebook que este é o momento para os cristãos se manifestarem contra a injustiça. Cristãos são presos durante demolição de igreja ortodoxa copta no Egito, e um líder cristão é agredido na aldeia de Qom al-Farag. O prédio religioso tinha 15 anos e servia para o culto de 3.000 cristãos, além de ser um local para realizar casamentos, batizados e funerais. Isto ocorreu como ato revoltoso de muçulmanos extremistas que repudiaram a ação de construir sala para escola dominical. Alguns muçulmanos moderados da aldeia buscaram conter as ações criminosas, mas para solucionar o problema, as autoridades decidiram demolir uma das mesquitas ilegais no qual esses muçulmanos extremistas frequentavam quanto à igreja cristã. Pesquisa diz que 31% das igrejas evangélicas foram afetadas pelo coronavírus na França. Justin Bieber evangeliza e convida seus 137 milhões de seguidores para o aplicativo da igreja Church.com, a mega igreja pastoreada por seu melhor amigo, Judah Smith, em transmissão ao vivo no Instagram. Igreja de Deus em Morrinhos, Goiás, cria varal solidário com máscaras para doação a quem precisar se proteger do coronavírus. Este é o Plantão UPH. Boa noite.
Voltando aí à nossa programação e vamos para o nosso terceiro e último bloco. E nesse bloco estaremos agora vendo as nossas perguntas, as perguntas que foram enviadas para nós aí, nós estaremos aí sanando algumas dessas perguntas. Foram várias perguntas, mas pegamos e destacamos aqui apenas 5 delas, porque são tantas, nós poderíamos ficar aqui mais e mais horas aqui respondendo tantas perguntas. Mas vamos aí para algumas das principais. Nós, dentro desse momento de pandemia, nós temos visto aí, durante essa quarentena, o pessoal ficando meio alarmante com tudo isso. E vendo toda essa explicação, Jesus ele relatou diversas catástrofes que ocorreriam no fim dos tempos, mas ele conclui que este era apenas um princípio de dores. Com tudo que temos visto e presenciado, inclusive durante essa pandemia pelo Covid-19 e o SARS-CoV, estaríamos nós vivenciando esse princípio de dores? Amém, irmãos? Sim, porque o próprio livro de Mateus, capítulo 24, uma das partes lá, ele vai falar que haveriam peste. Peste nada mais é do que doenças. Peste nada mais é do que doença. Então, sim, uma coisa interessante, irmãos, quando é que começa o princípio de dores? O princípio de dores nada mais começa no fim dos tempos. Quando é que começou os fins dos tempos? Lá no livro de Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce naqueles 120 irmãos, e eles são cheios do Espírito Santo, né? No dia do Pentecoste, e a Bíblia Sagrada nos fala que depois de Pedro estar cheio do Espírito Santo, ele se coloca em pé e começa a dizer, esses homens que receberam o Espírito Santo, eles não estão cheios de mosto, quer dizer, eles não estão embriagados com vinho a essa hora do dia, eram umas 9 horas da manhã, mas ele diz assim, isto foi o que foi previsto pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, então quando se começa os últimos dias? Começa na descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sinalizou o final dos tempos. Quando é que houve a destruição de Jerusalém, a destruição do templo? No ano 70. E a descida do Espírito Santo nada mais foi 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os seus discípulos, dando as suas últimas instruções, pregando o evangelho do reino e dizendo para os seus discípulos, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ali, depois de mais 10 dias, completando 50 dias, o Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecoste, o Espírito Santo revestiu todos eles com o Espírito Santo. Mas aí a pergunta estamos vivendo nesses dias de pandemia, os últimos dias? Sim, igreja. Mas aí, vamos ficar alarmados? Vamos ficar desesperados? Claro que não! Claro que não! Por quê? Porque nós temos a certeza da nossa salvação, a nossa segurança que o Espírito Santo está conosco, né? Eu não sei como que está o seu coração, meus amados irmãos, igreja do Senhor, mas eu quero dizer para você, acalma o seu coração, acalma. Sei que essa pandemia é um dos sinais dos final dos tempos, mas eu não posso ficar alarmado, porque eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que nós vamos ser arrebatados para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, mas ainda dentro desse relato do princípio de dores, Jesus mesmo diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentam. Quem são essas? Quando eu pedi para os irmãos fazerem pergunta, eu pedi para que vocês fizessem perguntinha fácil. Perguntinha
é para criança de escola dominical. Não pergunta difícil. Brincadeiras à parte, como o nosso querido irmão Juliano. Quem são as mulheres grávidas e as que amamentam? Nada mais é no ano 70. O general Tito sitiou Jerusalém por 3 anos, ao ponto que ninguém saía e ninguém entrava. Houve uma fome ao ponto de muitos comerem até o feto. Abriam as barrigas das mães e arrancavam o feto para comer. Tal era a crueldade. E também, quando o general Tito entrou, ele não perdoou. Os romanos ficaram sabendo, Vinícius, pela história, os romanos ficaram sabendo que os judeus começaram a comer ouro, começaram a comer a sua joia, a sua riqueza, para quando eles fugissem, ele levasse as suas riquezas. E é o que aconteceu. General Tito e os seus comandantes, né, os seus soldados, abriam as barrigas das mulheres e tiravam ali o feto para ver se havia ouro, havia riqueza. E as mães que estavam amamentando, era tirada a criança e era jogado nas paredes. Tal era a crueldade. E uma coisa interessante, por isso que tem algum ponto escatológico. É muito importante isso. Nós temos 4 pontos escatológicos, né? Temos o amilenismo, o pré-tribulacionismo, o amilenismo, o pós-amilenismo, né? E temos o mesotribulacionismo. Nós temos vários, na escatologia, o escatom, o estudo das últimas coisas, nós temos vários segmentos. E nós, presbiterianos, nós somos amilenistas. Nós acreditamos que nós estamos vivendo um milênio com o Senhor. Nós já estamos reinando, porque o reinado de Cristo é um reinado espiritual. Mas o que eu quero dizer, alguns irmãos estudiosos, alguns teólogos acreditam, Vinícius, que ai das grávidas é que no arrebatamento da igreja, eles acreditam que Jesus vai vir arrebatar a igreja e depois haverá um período de 7 anos de uma grande tribulação. Aí Jesus vai vir de novo. No juízo final. Essa é o pré-tribulacionismo. E eles acreditam que ai das grávidas é porque no dia do arrebatamento, se a mãe é ímpia e a criança ela é inocente, então a mãe vai abortar o seu filho e o filho vai ser levado para o céu. E as mães que estiverem amamentando naquele dia e a criança for inocente e a mãe ímpia, e a criança vai ser arrebatada. E ai das grávidas e ai daquela que amamenta. Nós não acreditamos nisso, porque a própria história nos fala que as grávidas naqueles dias eram abertas as suas barrigas e tiraram os fetos dela. Não somente as grávidas, mas homens foram abertos a barriga para tirar o ouro. Por isso é que Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, porque foi arrancado todo o ouro ali do templo de Jerusalém. Amém? Está respondido, meus irmãos? Esse general Tito era uma pessoa muito gente boa. Mas ainda assim nós temos visto que Jesus ele relatou diversas parábolas. Porque enquanto estava com seus discípulos, por que ele fazia isso? Não seria melhor ser claro e objetivo? Ele era uma espécie de poeta? Amém. Olha que pergunta abençoada. Por que Jesus falava por parábola? É isso, irmão Juliano? Boa essa pergunta. Claro que o Vinícius deu uma caprichada nessa pergunta. Será que Jesus era poeta? Que ele gostava de falar em parábola porque ele era poeta? Primeira coisa que eu preciso frisar para os irmãos, uma definição de parábola. O que é uma parábola? Parábolas são narrativa breve, dotada de um conteúdo alegórico, utilizada nas pregações e sermão de Jesus, com a finalidade de transmitir um determinado ensinamento. Por isso que eu digo para os irmãos,
Às vezes as pessoas, quando vai estudar a parábola, fica pegando as picuinhas, pegando as coisas secundárias da parábola e ela acaba perdendo o ensino primordial. O principal do ensino da parábola perde, porque fica pegando as 10 virgens, as 5 foram arrebatadas e 5 ficou, e uma série de coisas. O azeite simboliza o Espírito Santo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Não, essa não é o foco da parábola, amém? Mas vamos fazer essa pergunta, vamos responder essa pergunta. Por que Jesus falava por parábola? Quando nós lemos o livro de Mateus, não só Mateus, mas Mateus, Marcos, Lucas, João fala muito pouco sobre parábola, mas vamos pegar o Mateus, já que nós estamos trabalhando no livro de Mateus. Mateus, ele até o capítulo 12 de Mateus, Jesus, ele sempre falava francamente com as pessoas. Ele usava algumas alegorias. Mas ele pregava o reino. Ele estava ali pregando o reino, ele estava ali expulsando os demônios, ele estava ali curando, ele curou leproso, ele curou cego de nascença, ele fazia as suas maravilhas, porque os sinais das curas era a sinalização que Jesus era o Messias. Porém, no capítulo 12, no versículo 22, os fariseus, os religiosos, quando ele curou aquele cego, o homem ele era cego, mudo e ele era endemoniado. Quando Jesus curou ele, alguns começaram a gritar: esse não é o filho de Davi? Hosana é o que vem em nome do Senhor. E aí os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, eles começaram a abafar essa voz. Não é esse o filho de Davi, o Messias? Olha, ele curou um cego, ele era mudo e endemoniado, e agora está falando, está vendo e liberto. Começaram a abafar, dizendo assim, ele faz isso porque ele faz isso pelo príncipe dos Bezebu. Ele faz isso pelo príncipe dos Bezebu. Então Jesus falou assim, mas será que Satanás está dividido contra a si mesmo? Se Satanás está guerreando contra o seu próprio reino, o seu reino então está dividido. Mas se eu estou expulsando o demônio, curando e pregando o evangelho pelo Espírito, pelo dedinho de Deus, é chegado até a vós o reino de Deus. A partir do capítulo 13, Jesus começou a falar por parábola. Aí é interessante que no capítulo 13, versículo 14 e 15, os discípulos não entenderam a parábola do semeador. O semeador saiu assim, olha, parábola tão assim. Claro, se você não entende, fica difícil. Mas o semeador saiu a semear, e aí ele fala dos 4 terrenos que foi jogado a única semente. Mas os discípulos não entenderam, e chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Por que o senhor é poeta? Aqui ele foi falar, o senhor é poeta, o senhor gosta muito de falar por parábola? Eu falei, não, eu falo por parábola para que eles quem? Não os discípulos, mas os fariseus, os saduceus, os religiosos, para que eles ouvem e não ouçam, para que eles vejam e não vejam, para que a palavra não entre nos vossos ouvidos e não chegue em seus corações, e a palavra faz com que ele não se converta, porque os seus corações estão endurecidos, eles estão cheios de orgulho. Então, Jesus não falava por parábola porque ele era poeta. Ele falava por parábola para que os religiosos não entendessem. Mas eu sei, meus irmãos, que você entende. Por quê? Porque você é um filho de Deus e Deus fala às claras com você. Está respondido? Deus abençoe. Bom, mas baseando-se em Mateus capítulo 25, qual seria a diferença entre dons e talentos?
Qual é a diferença entre dom e talento? Primeiro, se nós formos perguntar talento, todo mundo nasce, as pessoas nascem, claro, uma criancinha, ela, através dos ensinamentos do pai, dos próprios talentos do pai, da mãe, vai inspirando aquela criança. Eu não acredito, eu não posso dizer assim, que uma criança nasce com talento. Porque se ela nasce assim, ela precisa do ensinamento para que ela possa ter conhecimento, eu não posso dizer que ela nasce com talento. Mas ela pode, ao passar dos anos, desenvolver um talento musical. Às vezes o pai é músico, o pai gosta de tocar músico, aí o filho se apaixona pela música. Ou o pai é um jogador de futebol e o filho... Você não tem... Eu falo porque eu já tive ídolo. Eu já tive ídolo. Ídolo! Nós já tivemos um passar da nossa vida, a nossa imaturidade, até nós chegarmos na maturidade, nós tivemos ídolo. E nós espelhávamos nele. Então eu penso comigo, não sei se eu estou certo, mas eu acredito que talento é uma coisa que ela vai sendo conquistada, vai sendo aprendido e a pessoa vai adquirindo um talento. Então, um tem um talento de uma coisa, outro um poeta. Eu acredito que é uma inspiração. Ele foi inspirado por alguém e com essa inspiração ele foi apaixonado pela poesia, pela filosofia e assim vai. Agora, dom. Eu acho que dom, Vinícius e irmãos da UPH, o dom, ele é uma coisa dada. Quando nós nascemos de novo, porque dom, dádiva, ela é dada pelo Espírito Santo. E é interessante que as pessoas estão preocupadas com o dom de profetizar, dom de falar em língua, dom de cura, mas a Bíblia está recheada de dons, o dom do socorro. Tem pessoas que têm o dom do socorro. Quando você liga para ela à meia-noite, 1h da manhã, a hora que seja, eu estou aqui precisando de você. A pessoa que tem o dom do socorro, ela não consegue. Ela sai, ela fica compungida e ela vai ajudar aquela pessoa. O dom do socorro, dom da misericórdia. Tem pessoas, Vinícius, que tem o dom da contribuição. Ele não dá só o dízimo, ele tem prazer de contribuir na obra do Senhor. E são dons maravilhosos. Então, mais dons, eu acredito. Por que o dom ele é dado? Ele é dado pelo Espírito Santo, aquele que o Espírito Santo outorga o dom, mas o dom é dado para uma coisa, para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos. O dom nunca foi para mim. Para mim edificar, o dom ele tem um único propósito, edificar a igreja do Senhor. Mas nós estamos, o triste, o que nós estamos vivendo hoje é que os dons é para ganhar dinheiro, é para o nosso próprio benefício, dos influir das dádivas, dos presentes do Senhor para enriquecê-lo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, mas ainda nas parábolas de Mateus 24 e 25, elas são, de certa forma, diferentes das demais que foram proferidas por Jesus. Elas eram destinadas a alguém específico? Para quem que ela era destinada? Se você é um pré-tribulacionista, você vai dizer assim, Marco, você está equivocado. Essas parábolas de Mateus, capítulo 24 e 25, ela é para Israel. Somente para Israel. Mas eu quero dizer para você, Vinícius, para você, irmão da UPH e os irmãos que estão nos ouvindo aqui, negativo. As parábolas de Mateus 24 e 25 é para a igreja do Senhor. Você pode dizer assim, mas a igreja não tinha nascido. A igreja, Marco, não nasceu em Atos dos Apóstolos? Eu digo para você, negativo. A igreja sempre existiu. A igreja está lá em Gênesis. E como você prova isso? Claro que eu provo. Efésios, capítulo 3, eis que vos digo o mistério.
Paulo escrevendo aos Efésios, disse o mistério que estava oculto. Qual era o mistério? Os judeus e o gentio unido em um corpo só, formando a igreja do Senhor. Esse mistério estava oculto no Antigo Testamento. Então eu quero dizer para você que as parábolas de Mateus, capítulo 24 e 25, para Israel, para todos os que crê na pessoa bendita e santa do Senhor Jesus. Não existe um povo, porque senão nós vamos dizer só para ter. Então, tudo que vai ali de Mateus capítulo 24 e 25 é só para Israel. A igreja é outro plano. Não, Deus só tem um único plano. De Israel saiu a igreja e tem uma única continuidade. Então, Mateus capítulo 24 e 25 é para a igreja do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Nós estamos concluindo o nosso programa. Acredito que deu para sanar todas as nossas dúvidas aí sobre Mateus capítulo 24 e 25. Nós vimos aí que nós não precisamos ficar alarmados com tudo que está havendo, com toda essa pandemia, mas nós devemos estar aí felizes, confiantes que nós estaremos com o nosso Senhor muito que breve. Então nós estaremos encerrando a nossa programação aqui. Estou agradecido aqui pelas palavras do nosso presidente, irmão Marcos. Foram aí umas belas explicações. Nós tivemos aí diversas perguntas, com algumas perguntas aí até mesmo difíceis ser respondidas, são perguntas aí até mesmo polêmicas, mas soube aí responder com muita facilidade. Muito obrigado pela sua presença. Quer se despedir? Irmãos, então PH, os irmãos sabem que a gente está com muita saudade de todos os irmãos. A cada dia que passa, nós vemos que nós estamos isolados e a gente vê muito pouco os irmãos, mas não é somente, às vezes até vemos, mas nós não podemos abraçar, nós não podemos trocar bastante ideia com os irmãos, mas por enquanto vamos ficando na live, né? Os irmãos vão nos assistindo na live, os irmãos vão dando um joinha no grupo da UPH. Eu quero agradecer a todos os irmãos, que Deus possa abençoar ricamente. Irmãos, eu oro por cada um e vamos continuar orando um pelos outros. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aí encerrando, mas encerramos com uma música para tocar os nossos corações. É a música Homens Presbiterianos, para a nossa identidade como verdadeiros homens presbiterianos confiantes no Senhor. Até mais, meus irmãos. Nos vemos numa próxima programação. Até! Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que por nós verteu lá na cruz onde bondoso padeceu, para a glória nos legar. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos perenal poder e faremos sempre a Bíblia responder nesta pátria senhoril, com Jesus o nosso
tenhamos vasta confederação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos um pouquinho na grandiosa